Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 19 de agosto, mais uma quarta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não sejam inscritos no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, um dia de correção na nossa bolsa. Ibovespa no momento negociando aí 0,80 positivo, ainda segue naquele caixote de curtíssimo prazo, né? Desde o final da semana passada, enroscado aqui nessa região de briga, ponto de trava sendo o último fundo, né, ou seja, o fundo prévio, que é, para ser exato, na faixa dos 167.700 pontos. Tá? Seguimos nesse caixote, o que é uma compressão de volatilidade, e a hora que sair para um dos lados, seja para cima ou para baixo, acredito que deva andar forte, tá? Dada essa contração de volatilidade. Ou vão soltar o estilingue, né, do nosso Ibov para ele fazer uma correção mais para cima, e aí nós estamos falando a resistência curta 172.400 e mais acima a região ali dos 176 mil pontos. Para baixo, o Ibovespa mira mais próximo àquele suporte do semanal, que é uma mínima de uma barra de ignição compradora, na faixa dos 163.500, mas que toda essa região dos 163 mil pontos é a próxima região de suporte, caso o Ibovespa continue em movimento mais para baixo. Tá? Olhando o dólar, enquanto isso, hoje um dia mais negativo, também corrigindo a forte alta da semana passada, brigando na região de resistência de linha de tendência de baixa de médio prazo, que fica essa resistência no 5.235, no momento suporte de troca de polaridade de curtíssimo prazo no 5.177, sendo esse antigo topo. Acima, o dólar mira a região dos 5.310. Olhando o Petrobras, tivemos a tentativa de um pivô de alta aqui no tempo gráfico diário, mas que por enquanto sendo frustrado. Vai valer o fechamento do mercado, então ele tem que fechar acima dos 43,45, 43,50 para ele confirmar esse pivôzinho de alta, o que voltaria para a Petrobras, a expectativa então de continuar o movimento mais para cima. Tá? Nesse caso segue o fundo, né, nos 40,83, o que seria também um stop técnico, caso ele confirme esse pivô de alta. Enquanto que nós temos Vale, ainda mais enroscada, região de resistência de curtíssimo prazo, podendo fazer um movimento de teste de fundo na região dos 69, tá? Resistência, por enquanto, para Vale 74,80. Enquanto que nós temos hoje também os DIs futuros mais negativos, que para nossa bolsa passa a ser, né, positivo, vocês têm a correlação ali negativa. O DI 30, que é o mais longo, hoje leve correção de 0,70, apesar de uma tendência de alta no curto prazo. O 35, leve correção também de 0,51, né? Ou seja, mais uma lateralidade em topo. E se esses índices futuros, cara, juros futuros, né, viesse fazer uma correção no suporte desse canalzinho de alta, já seria o suficiente para o nosso Ibovespa, por exemplo, subir ali, testar a região do 100 e... Deixa eu voltar aqui para não falar besteira. Para essa região aqui do 172, quem sabe 173, tá? Então ficar bem atento no cenário dos DIs. Os DIs longos, uma leve correção, ainda dentro de um viés mais de alta, e os DIs mais curtos, né, que geram ainda mais incerteza, então mais negativo, um pouco mais fraco, apesar ainda assim da tendência de alta. Né, o DI 27 abaixo do último fundo, negociando a 0,11 de queda, o DI 28 também 0,40, né, um pouco mais parado, mas por enquanto esse é o cenário da nossa correção aí no dia de hoje. Olhando o cenário internacional, tivemos aí um dia bem positivo ali para as commodities, tá? Eu confesso que eu não sei o que houve, porque durante o dia ali eu sei que deu uma porrada nos metais, enfim, na cripto, né? Eu vou terminar de gravar aqui, vou comer, que eu ainda não comi desde a hora que eu treinei no horário do almoço. E aí sim que eu vou sentar com calma aqui para dar uma, entre aspas, zapiada ali no Twitter para ver o que aconteceu que gerou essa movimentação de alta durante o dia nas commodities e cripto. Mas primeiro começando pelos índices, né? O S&P 500 negociando a 0,27 positivo no momento, processo de correção ainda normal, Nasdaq ida em processo de correção, mesma coisa que nós falamos ontem, o DXY, mesma situação, não vou me estender, agora o DXY
que cai forte, 0,90, mais um pivôzinho de baixa, né? Ele já demonstra fraqueza porque ele não volta para fazer nenhuma correção curta e perde fundo de novo. Então nós temos uma distribuição que houve aqui, né? Olha, quando ele reverte essa movimentação de alta para baixo, quebrando esse último fundo. E agora entra a agressão na venda novamente. Então DXY para baixo significa um dólar mais fraco, o que também é positivo para os ativos ali considerados de risco, né? Assim como as commodities, que isso tem influência nessa forte alta também. Tá? Então DXY para baixo, enquanto que commodities dos metais e cripto hoje deram uma puxada forte. Para baixo, cara, DXY mira os 97 e amplo linha de tendência de alta no médio prazo no 96, tá? 96 dólares. O minério de ferro segue enroscado na região de fundo, Brent leve queda também enroscado, a soja sobe 1,86, né? Por enquanto não tem nada para fazer, estou esperando uma correção pelo menos para 1,195. Agora o ouro, meus amigos, olha isso aqui. Que porrada, cara. Será que nós vamos retomar o movimento já a partir daqui, não ter aquela correção ainda mais para baixo? Show de bola, tá? Então, assim, cara, quem tá olhando para médio prazo é hora de, né, se não montou nenhuma parte da posição aqui, nessas regiões é interessante, tá? Qualquer correção de preço vale olhar ali para montagem de posição mais para médio prazo e, claro, para quem quer atuar também no swing trade, nós estamos agora no curto prazo numa tendência de alta de novo, tá? Nós temos aí um pivô de alta no ouro, que já chega para brigar na sua próxima resistência dos 4.500, 4.600, acima mira alvo mais amplo nos 4.700. A prata também sobe forte hoje, cacetada, cara, 4,88 de alto, depois de renovar a mínima aqui, olha, e fechando acima de 67 dólares, cara, ela aciona o rompimento desse processo de correção maior, tá? E aí para cima nós miramos aqui, ó, 76, quem sabe os 80 dólares novamente. Ou seja, eu sei se de fato ele vai formar o fundo aqui agora e voltar a subir no médio prazo? Não, eu não sei. Né? Eu estava esperando um pouco mais para baixo ainda para fazer aquelas compras mais agressivas, dado que eu já tenho posição. Mas acontece que o curto prazo está desenvolvendo um zigue-zague ascendente. Então, nesse momento, eu vou começar nas correções, comprar mais um pouquinho, que, de novo, montando posição nos ativos ali que eu sigo de olho, alguns que eu já tenho posição, né, nos metais, e outros que eu ainda não tenho, mas que eu vou começar a colocar na minha carteira. Tudo bem? Então, cara, prata, bem bonito, movimento de 7%, tá? Pode querer dar uma acelerada, que esses metais subindo, cara, as mineradoras, ou seja, as empresas relacionadas a esses ativos, tendem a ter uma alta performance, beleza? Então, prata segue o movimento para cima, tá? E aqui eu tô de olho, eu tinha até marcado aqui, para fazer swing trade, day trade, mas já visando na compra, tá? Então, como eu tenho corretoras separadas, então eu vou, né, voltar a fazer minhas compras ali aos poucos para os ativos pensando mais em médio prazo, mas também vou atuar dando possibilidades no day trade e no swing trade na minha outra corretora dentro desses ativos também, tá? Então, deixei aqui hoje, acabei comendo bola, não voltou para esse primeiro ponto e sigo acompanhando prata para trabalhar em posições compradoras, seja ela qual prazo for. Nós temos o Paládio que também se recupera forte. Eu tenho um ponto aqui para olhar operações mais curtas, né, nessa região de 1.300. Deixa eu voltar para o diário. Por enquanto, o ponto de trava no curtíssimo prazo, esse ponto de defesa aqui mais abaixo. Tá? Então, trabalhar com operações compradoras no curto prazo. Nessas correções, esses são os pontos de defesa. Tá? Para cima, mira 1.400 e depois 1.500. Estou doido para conseguir encaixar uma entrada para day trade ou swing trade aqui. E, cara, por enquanto, essa retomada forte, voltar a montar ali as posições ao pouquinho, tá? Vou ver se eu pego mais umas 3, 4 cotas de ETF de mineradoras de prata. Mineradora de prata eu ainda não tenho nenhuma, então as que eu estou de olho eu vou começar a comprar aos pouquinhos agora na correção também. Mas enfim, voltando aqui rápido, nós temos a platina também. Né? Que cacetada, cara. Olha a platina aqui, cara. Que coisa linda, não? Vou até tirar esse aqui. Cara, platina mira amplo 1.900. Esse aqui eu já tenho ETF. Vou comprar mais um pouquinho. Tá? Vou comprar mais um tiquinho.
E curto prazo e também day trade já começa a olhar para compra, principalmente se ela fechar assim hoje, cara. Olha esse candle de alta hoje. Um baita de um engolfo com barra de ignição. Tem aqui a confluência das médias muito bem alinhado, a média móvel de 20 junto com a média móvel de 50, o preço rompe, faz o pullback nela e vira para cima. Indicadores de volatilidade e de força agora no curto prazo, tempo gráfico diário. Platina testa os 50%, que eu já falei para vocês que 50% dessa região de indicadores funciona como zona de trava também. E o nosso indicador aqui embaixo, que já tinha cruzado aqui, né, marcando esse fundo, mas nesse momento passa a demonstrar a força predominante novamente compradora, dado que, apesar dele ter enroscado aqui e feito um movimento de alta, nós estamos passando acima da linha zero agora recentemente, o que significa que força predominante no curto prazo agora compradora. Tá? Volta a ficar bastante bonito aí o mercado de metais, tá? Então, o que acontece, pessoal? Como eu disse, eu sei onde é que vai parar? Não. Com o movimento de correção, eu estava olhando correções ainda um pouco mais para baixo nos metais, em todos eles, tá? Porque eu já tinha posição. O que acontece? Como ele já reagiu, e aí você tem que, né? Não tem como você sempre agradar os dois lados ali da balança, mas de pegar mais embaixo, caso a correção seja mais ampla, e exatamente dele voltar ao movimento antes de chegar nos seus pontos demarcados. E tudo bem, não remontei posições aqui, agora ele confirmando, não tem problema, eu monto por aqui. Não tem como eu acertar onde é que vai ser. E nem adianta eu querer ficar brigando com isso. Não, eu só vou comprar se ele for lá. Não, cara, eu esperei lá, ainda não recomprei aqui, aguardando que fosse mais embaixo. Tudo bem, tá confirmando tendência de alta no curto prazo. Eu volto a olhar e montar as posições ao pouco aqui. Não tem problema nenhum. Também dado que, cara, se montar a posição aqui, se montar a posição aqui, o que eu estou olhando é a possibilidade dele retomar o movimento de alta. E se eu acredito que a tendência de médio para longo prazo é uma tendência de alta, é ele voltar no mínimo testar o seu topo de médio e longo prazo, principal que é lá em cima. Então olha o tamanho do espaço, independente de onde eu monte a minha posição aqui, que ele tem para andar de novo, ó. Tá? Alumínio está um pouco mais devagar corrigindo, né? Mas é alta de médio e longo prazo. Nós temos o trigo corrigindo. Também tentei pegar a tranqueira mais curta. Hoje não veio, tá? Tentei comprar mais aqui, ainda não veio. Sigo olhando para compra no trigo, mas por enquanto não tenho o que fazer. O açúcar deu uma porradona, né? Lembrando que eu fui estopado aqui embaixo para depois ele fazer isso. Nossa, que dor. Aveia ainda nada. Cotton eu também estou de olho para comprar. Né? Agora não tem mais a possibilidade, que ele já chegou no topo, com a alta hoje de 3%. As criptos também porradona, eu não sei o que aconteceu, tá? Se teve algum fato ali, mas nesse momento nós temos aí Ethereum subindo 10% e o Bitcoin subindo 5%. Tá, tô bem, cara, eu gostaria muito que o Bitcoin voltasse para cá, ó. Mas principalmente aqui, ó. Cara, Bitcoin a 95, 100 mil dólares, eu vou realizar mais uns 25% da posição e deixar em caixa a princípio, mas olhando para realizar aqui no Bitcoin e aumentar minhas posições em metais, fora o que eu já estou posicionado, tá? Link, tá começando a dar, a barriga tá começando. Cobre ainda um pouco mais negativo, próximo do zero, né? Não lembro falar que é negativo. Paládio, platina, o urânio também 2,43 hoje, né? Então, apesar dele voltar para aquela região de venda onde eu comentei ontem, é lógico que eu não vendi aí, dado que os metais subiram forte no dia de hoje, eu abortei a princípio. Curto prazo, tá? Médio prazo eu tô comprado. Nós temos o níquel também reagindo forte 2%. Tá nessa região, se vencer os 17.500, ele aciona um pivôzinho de alta, mira alvo amplo no níquel. Também boa região para quem olha a médio prazo, começar a montar, colocar o pezinho na água aqui, né? Eu tava esperando mais embaixo, eu tenho um pouquinho só de níquel, né? Tava esperando para recomprar um pouco mais aqui. Não veio por enquanto fazendo um teste de fundo, né? Primeira recuperação, ainda não tem nada porque ele não quebra nem o último topo do meio do caminho. Uma zona de suporte, um reteste aqui nessa região, vamos ver se sai um zigue-zague aí
ascendente para o setor. Lítio um pouco mais contido, 0,70 de alta. Terras raras, leve correção hoje de 0,40. Enquanto que as commodities agrícolas, um pouco mais tímida no dia de hoje, com o boi negociando no zero. O milho ainda segue subindo, enquanto não corrigir não tem nada para fazer, mas deixa eu até mostrar para vocês aqui o que eu estou olhando para médio prazo no milho com base no que nós temos nesse exato momento. Deixa eu tirar essas médias por enquanto. Mas o cenário do milho, isso aqui é tempo gráfico semanal, tá? Nós temos esse teste de fundo, né? 1, 2, 3 vezes rompimento de região de acumulação em uma tendência forte de alta, que se eu fosse medir, olha, desse fundo extremo ao topo lá extremo, olha, ele volta na onde? Cara, que coisa linda isso aqui, né? Exatamente no 23% de todo esse movimento. E ele faz esse reteste aqui, ó, em cima do 23, ó, de Fibo, de toda a alta. E agora volta a subir. Isso aqui, meus amigos, milho confirmando um rompimento bonito acima de 521 dólares, isso aqui tem alvo amplo lá para 665. E aí nós estamos falando das possibilidades para atuar na ponta compradora, olhando mais alguns meses, ou seja, médio prazo de pontos de correção, não tem como comprar aqui, um pouco mais abaixo por enquanto com esse cenário na região dos 462, até a mínima de hoje, né? 475 buscar aqui por compras, tem uma possibilidade de stop até o fundo por enquanto de curto prazo da defesa, que é o que mais tem próximo do preço no momento, é uma margem de risco aí de 4,75 e um potencial de retorno de 43%. Potencial que eu digo não significa que ele vá subir isso, mas significa que é o espaço entre uma região de interesse e outra. Eu tenho um risco de 4%. Eu vou esperar só chegar lá em cima para finalizar? Não, cara, tem um topo mais aqui abaixo. E aí nós estamos falando de 26%, uma relação de risco-retorno de 6 para 1. Até lá em cima. E aí sim, 42%, uma relação de 10. Caso ele fizesse uma correção mais para baixo, estopasse essa primeira operação, a segundo ponto, seria buscar por compras exatamente acreditando na falha desse rompimento de fundo, o que iria acionar o stop da primeira operação, mas me daria uma segunda chance para atuar ainda na compra com um stop mais amplo lá embaixo. Tá? E aí seria a segunda possibilidade, um stop maior de 9%, né, o que hoje é um stop bem pesado para commodity, então tem que saber o que está fazendo, e um alvo amplo até o topo de 83%, mas como eu disse, potencial de alvo não é alvo, tá? Então não se iludam. Isso aqui não dá dinheiro para ninguém, ó. São só para mapear, mas até o topo tem 80%. Significa que eu vou sair lá? Não, eu não sou burro, mas significa que eu sei que é pelo menos o espaço que tem para o preço andar do médio para longo prazo, se de fato ele continuar essa tendência. Mas até aqui embaixo seria os 48%. Né? Com o stop de 9%, uma relação de risco-retorno de 5 para 1. Né? Eu tomar um risco ali de 9% para tentar buscar 48% na prata. É claro que, cara, subiu 25%, 20%, você pode pelo menos colocar o stop no zero e ainda assim ir conduzindo cheio, porque commodities, quando pega a direção, o negócio anda. Então, por isso que eu chamo a atenção para essas commodities no momento. Estou muito de olho no milho. Deixa eu tirar essa fibra agora para não atrapalhar e não ficar muita coisa. Deixa eu tirar esses outros desenhos daqui. E olhar o mensal, tá? E aí deixa eu colocar a média móvel de 50 e de 20, que eu já disse para vocês muitas vezes, mas que é uma boa referência para ter uma noção de volatilidade do preço também, né? Então, olha o tempo gráfico mensal, né, cara? Tá para sair um pivô aqui, olha, com a média móvel de 50 colada no preço, ou seja, tem impulso, é como se ele tivesse descansado e tem bastante fôlego para gastar esse movimento. Tá? Então, fico bastante de olho no milho e aí aquela. Poderia até pesquisar para ver as ações correlacionadas ao setor do milho. Quais ações do agro é com foco maior em milho? Quais ações se beneficia da alta do milho? Qual setor se beneficia da alta do milho? Enfim, para você buscar outras alternativas dentro de um ativo que você está vendo que tende a entregar um movimento de alta. Logo, os ativos correlacionados, que são ali bem estruturados, ou seja, empresas boas desse segmento, tendem a andar bem também.
tá? Eu sempre dou umas travadas aqui, né? Perdão, tá, pessoal? O café é 1,30 de queda, não tem nada para nós comentarmos. O resto aqui nós já vimos, não vou me estender. Partindo para as ações dos metais, aí eu vou ver se eu dou uma analisada aqui, mesmo que o vídeo fique um pouco longo, mas dada essa recuperação de hoje, vale a pena. Deixa eu tirar as médias, que eu quero ver só se saiu o pivô, né? Quais ativos estão melhor. O do ouro aqui, o destaque. O ouro, o setor do ouro negociando uma alta em média de 10%. 10%. Tá? Lembrando que qual é a melhor. A melhor não, mas qual é o mais sensato a se fazer dentro dessa ótica, olhando também para médio prazo, que eu já falei para vocês. Percebam que tem um monte de ativos relacionados ao setor. Eu tenho dinheiro infinito? Não, eu não tenho. Que inclusive é o que eu estou passando, porque eu queria aqui comprar um monte de mineradora de prata, mas o meu dinheiro não me permite. Então, dessas 6, 8, eu vou precisar escolher só duas que eu vou conseguir, para não fracionar muito, senão acaba ficando muito ruim, né? É como se eu, sei lá, se eu deixasse um exemplo, tá? É US$ 200 em 10 ativos separados, 200 em um, 200 em outro, enfim, eu não gosto muito, que acaba fracionando muito. Então, eu seleciono duas, é, e pego o ETF. Tá, eu dei toda essa volta para dizer que o ETF é a melhor opção, tá? Porque ele já vai fazer essa diversificação para você. Então, cara, um ETF do preço da prata, um pouquinho de ETF que corresponde aos valores, a valorização das mineradoras de prata. Então, ao invés de eu selecionar essas mineradoras, eu vou investir no ETF. E a cesta do ETF ele já vai ter ali 5, 6 ações dessa na carteira. Então, através de um ETF, você já tem um pouquinho de cada, acaba funcionando. Eu vou pegar um pouquinho do ETF que replica o valor do cobre e também vou pegar um pouquinho do ETF das mineradoras de cobre. Né? Vou pegar um pouquinho do ETF de urânio, um pouquinho do ETF que representa as mineradoras de urânio. Vou comprar um pouquinho de ETF de ouro, mas vou comprar um pouquinho de ETF das mineradoras de ouro. Tá? Porque se eu estou acreditando na alta de um ativo, esses ativos correlacionados tendem a subir e tendem a subir mais. Até porque essas empresas, elas não todas, tá? Mas elas têm um modelo de negócio ali meio que alavancado. Então, em um cenário onde pega um super ciclo de alta, cara, essas mineradoras porra para cima, tá? Até porque os balanços da empresa começam a dar uma geração de caixa absurda e recorde, o que acaba refletindo também no preço, enfim, aquela euforia toda. Que a gente tem que tomar cuidado, nunca se deixar levar, mas no meio do caminho nós somos seres humanos. Então, ir se protegendo de nós mesmos, mas essa questão dos ETFs ajuda bastante. Mais uma vez, exemplo, eu tenho, cara, R$ 10.000 para investir, eu queria investir esses R$ 10.000 em metais. Vou comprar tudo de uma vez? Não. Cara, você vai pegar um pouquinho do que você mais prefere, do que você entende um pouquinho melhor do que faz ou não subir o preço. E desses 10 mil, cara, você vai pegar aí R$ 500 ou R$ 1.000. Eu vou comprar um pouquinho de ETF de prata. R$ 1.000 um pouquinho de ETF de cobre. R$ 1.000 um pouquinho do ETF de urânio. Tá? E aí você tem já posições ali montadas e ainda tem o dinheiro seu em caixa, tá? É o que eu estou fazendo, pelo menos. Vamos ver aqui das ações, então, do ouro. Destaque para AM, tá? Subindo aí 10%, olha isso, cara. Meter a média móvel de 50 aqui, de 20, para ter uma noção agora. Qualquer correção, e aí vale para quase todos os papéis, né? Eles trabalham muito parecido. Todas as correções é buscar por compra, cara. Seja swing trade, seja day trade, mas principalmente médio prazo, que eu acredito que é onde vai ter a performance melhor, é no médio prazo. Então, as minhas posições principais, o meu montante principal do capital, tá todo ele para médio prazo e nenhum para operação curta. A menorzinha parte minha é para fazer as operações mais curtas ali, só, mas a maioria é para posições longas, tá? É comprar e sentar em cima. Conversa feia, né? KGC. Cara, coisa linda. Eu tô esperando correção. O papai ainda não voltou nos pontos, né?
Vamos ver outra aqui. A Jaguar. Essa daqui acho que é em contexto técnico, por enquanto, é a mais interessante, tá? Dado o cenário técnico do papel. Canal de alta, rompimento de canalzinho de alta que foi acionado. Bandeira é um padrão de continuidade da tendência prévia, gera alvo pelo menos no topo dos 9,60 dólares, 10 dólares acima, cara. O papel trabalha numa tendência de alta dentro de um canal. Então, o alvo de canal de referência no teste do suporte, ele passa a ser a linha de retorno, que mira os 14 dólares. Ou seja, toda e qualquer correção a partir desse momento de recuperação, inclusive usando a média de referência de 20 e de 50 do semanal, mas também do diário, para alinhar posições compradoras. Tá? Esse é o cenário aí para mim no momento com essa recuperação, pelo menos de hoje. E vamos seguir aqui porque tem bastante. A de cobre está um pouco mais contida, né? Com destaque para Hércules. Sobe aí 10%, tá? Essa daqui eu também estou de olho, só preciso ver se ela tem na minha corretora. Porque essa aqui não tem no Nasdaq, tá? Ela é da TSX. Mas olha o ativo do mineradora de cobre. Pivôzaço de alta, custa aí um dólar, ó, coisa linda. É 1,41, cara. Se isso aqui for para 3 dólares ali, já é 100%. Deixa eu passar aqui um pouco mais rápido. Prata. Tô dando uma enrolada aqui entre aspas, pessoal, porque na nossa bolsa brasileira, tá? Uma nhaca. Então eu vou aproveitar essa forte de alta para dar atenção no que de fato interessa. Ó, o ETF da prata, ó, SLVR, esse aqui é o de mineradoras de prata, tá? Esse aqui eu já tenho um pouco e vou comprar mais um pouco aí nos próximos dias, tá? Vou comprar mais um pouco. Eu tenho ele mais ou menos aqui, tá mais ou menos no preço médio dessa região aqui, ó. Então, eu vou comprar mais nessa região, corrigiu aqui, eu vou comprando mais um pouco, tá? O SIL, que é o ETF global, né, 95 dólares, ó, correção sugere compra, rompimento por enquanto de bandeirinha de alta, foi acionado na bandeira é padrão de continuidade, vai confirmar mais um pivô de alta? Eu não faço ideia, mas a princípio, cara, é simples de fazer uma pergunta, eu, eu compro ou vendo nesse cenário? Possibilidades de compra. Vou comprar a qualquer preço e a qualquer custo? Se for para day trade e swing trade, não. Eu vou procurar confirmações. Para médio prazo, dá para ir montando as posições aos poucos, sim. Porque diferentemente da nossa bolsa, volto a repetir, e desculpa ser chato, mas lá fora você não precisa comprar de 100 em 100, não tem esse negócio de lote padrão e lote fracionário. Se você tiver 100 dólares, que é o equivalente mais ou menos aí a 500 reais, hoje, você pode comprar um ETF só de prata se você quiser. Basta. Aqui no Brasil não, você tem que comprar 100 ou lote fracionário que fraciona a liquidez. Mas saibam que é muito mais simples você fazer essas posições, principalmente longas lá fora, porque se você quiser comprar um ETF ou uma ação, você pode, tá? Então você, vou comprar uma ação por semana, duas cotas. Eu não tenho muito dinheiro, eu tenho R$ 1.000, cara, eu tenho R$ 500. Cara, quem não tem cão caça com gato. Faz o melhor que dá com o que você tem. Não tem muito o que fazer, que é o caso que eu também passo, né? Também tem que escolher, eu queria investir mais, você fica naquela fissura. Eu também fico assim, pessoal. Apesar de ser analista aqui e fazer as operações, eu sou ser humano como qualquer um outro. E, cara, eu vou comprar essa, eu vou comprar aquela. E aí, na dúvida, você tem que dar uma respirada e falar, cara, eu vou fracionar muito, vai ser bem ruim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ali o ETF, como eu disse, já vai englobar, e vou escolher mais duas, três. E aí o que eu tenho que fazer para ajudar, para não ser algo que eu perca meu tempo aqui estudando, eu compartilho com vocês os outros ativos. Porque senão eu poderia mostrar só os dois que eu estou mais olhando e excluir todos os outros, porque por que eu vou ficar analisando se eu não vou comprar? Mas eu trago um monte para que dentro desses você encaixe a expectativa sua, a estratégia sua, as opiniões suas e saiba fazer as melhores escolhas. Inclusive, discordar de mim, né? Que imagina que sem graça concordar com tudo. Não, então para você olhar e falar, não, aí tá besteira, tá falando coisa errada, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, não é assim, é assado, enfim, mas que pelo menos vocês tenham um ponto de partida com todos esses ativos que eu mostro aqui para vocês, tá? E a PSLV também é outro ETF, é 21 dólares. É as empresas de mineração de prata que eu estou mais de olho e que eu vou comprar. Essa ASM eu vou comprar, tá? Eu tinha ela, eu finalizei, né, no 0 a 0 basicamente.
E vou voltar a recomprar. Eu estava aguardando ela perder fundo do 5,18, buscar mais abaixo para recomprar, né? Inclusive na projeção desse movimento de baixo, que por enquanto não aconteceu. O papel vira para cima de novo, larga uma barra de engolfo de alta na semana retrasada, passa para cima da 20 e da 50 no tempo gráfico semanal. O tempo gráfico mensal volta na média móvel de 20, que é o parâmetro mais básico que eu sempre falo para vocês para voltar a buscar operações dentro dessas regiões, que é onde tende a ter reação de preço. Não consegui pegar muito próxima dela, mas o preço está colado nela. Tudo bem. Não consegui pegar aqui. Já que ela respondeu para cima, cara, eu vou comprando a correção dessa barra do mensal. Que se ele partir daqui, eu já estou posicionado. Tá? Eu já estou posicionado. Então, cara, correção para essa região de 6,50, se é que volta para cá agora, mas tecnicamente é isso, 6,50 ali, já buscar por recompras, tá? Eu já vou começar a recomprar nessas partes aqui por pouquinho, tá? Pelo menos aí umas 25, ação de ASM, e não tem problema nenhum ir comprando para cima também, fazendo médio para cima, né? Porque para baixo não dá para fazer médio, mas para cima não tem problema nenhum. Então, ASM, muito interessante, eu gosto bastante do papel, tá? Ó, o indicador cravado na região de 50%, embicando para cima. E show de bola. Agora deixa eu só ver, porque tem duas Fibo aqui, que é uma mais ampla. Eu vou tirar essa mais ampla, tá muita coisa no gráfico. Quer dizer, até eu me perco, tá? Eu tenho que excluir tudo, dar no saco, ou bloqueio tudo aqui e vejo só o preço, ó. Coisa linda. Usas, eu também tô bem de olho, essa daqui eu já tinha, essa daqui, e eu quero comprar um pouco dessa, tá? Tá na minha lista, entre ela e a SM, essa Usas aqui eu também quero um pouco. Ela já está um pouco mais alinhado já para comprar nessas regiões, tá? Não rompeu a máxima do mês passado. Então vem que eu fico até eufórico para falar aqui para vocês. O gaguejo, fala errado, mais, né? A dicção que já não é das melhores trava. Mas ó, rompimento de máxima com o preço sentado na 20 na 50. Então, tecnicamente, pelo mensal, acionado compra nesse momento. E o stop, se você quer montar operações para médio prazo e colocar o stop já a partir daqui, é show de bola, cara. Saiba que a defesa está no mínimo, na mínima desse mês. E as suas posições você vai montar dentro desse espaço. Perdeu a mínima, você stop. Corrigiu mais para baixo, você remonta outra posição e é outro trade. A primeira você errou, a segunda você tem outra possibilidade ainda atuando na posição compradora. Tá? Então, para cima, o papel mira os 10 dólares. Eu espero seriamente que ela não vá lá ainda. FSM eu também tinha, né? Zerei ele quando começou a guerra nessas correções aqui, saí basicamente no 0 a 0. E cara, barra de ignição, zona de troca de polaridade. Então, a partir desse momento, já tomo meus riscos montando posição novamente em FSM. Tá? Ó, região de troca de polaridade, rompeu os 13 dólares, aciona pivô. Então, toda e qualquer correção, sou comprador para o papel, tá? Deixa eu tirar dessas linhas aqui, ó. Cunha, os indicadores, enfim. Muito bonito isso aqui de novo, né? Essa daqui também tá linda. É o que eu falei, cara. Eu fico. Como é ruim não ter muito dinheiro para fazer isso, né? Olha, essa aqui também tá lindo graficamente, ó. Waypon, WPM, ó. É máximo histórico, ó. Média móvel de 20, ó. Acionou compra aqui embaixo. 130 aqui gera compra de novo. E comprando para cima, cara, com os stops nessas defesas de curto prazo. Se voltar, beleza, estopa. E aí parte para a segunda tentativa lá embaixo. Paz também, né? Inclusive essa daqui eu acho que eu tô marcando cena, porque ela tem na minha corretora de swing trade aqui, ó. Tá em região de compra, né? Vou ver se nos próximos dias eu consigo comprar com uma leve correção aqui dessas altas aqui, ó. Vou deixar os alarmes aqui, ó. 49 dólares. Nossa, a ECLA. Ou subindo. Isso aqui é rejeitado, né? Subindo 15%, cara, mensal. Ó, a compra acionada do mensal. Técnica, né? De correção na média, ó. Preço fecha em cima da média móvel de 20, ó. Se vocês pegarem a live que eu fiz aqui lá em janeiro, ó, 8 meses atrás, olhem o que eu disse que seria um bom ponto de referência para
ver se o preço ia reagir ou não. Média móvel de 20 e em caso de correção mais ampla, média móvel de 50 alinhado aos pontos de interesse nessas regiões. Por enquanto, todos travaram na média móvel de 20. Impressionante. First, essa daqui também, olha, poderia marcar todas. Cara, aqui voltar primeiro, eu vou montar as posições, tá? Aqui der uma brechinha primeiro, eu já vou montar as posições. Os ETF eu já tenho, né? Vou comprar um pouquinho das mineradoras agora em si. Ó, se isso aqui armar o pivô, isso aqui é uma lateralidade, concorda? Ó, isso é uma lateralidade. Deixa eu tirar isso aqui. Se isso é uma lateralidade, olha o tamanho da panela de pressão cozinhando mandioca com costela. Olha o tamanho dessa consolidação. Só que é uma consolidação dentro de uma tendência de alta. Olha. Então, a princípio, uma acumulação, que gera a expectativa o quê? De continuar o movimento. Qual foi o último movimento de alta que rompeu a parte alta desse caixote em topo? Foi a partir desse fundo que gerou esse topo. Então eu vou pegar isso aqui, colocar para que vocês vejam. E se de fato ele marca esse fundo nesse momento, a projeção desse pivô, cara, se ele marca fundo nessas regiões de 14, ó, a projeção desse movimento para cima, o que dá inclusive confluência com a Fibo, né? Entre esse topo e esse fundo também. Corrigiu ali em 618. Cara, o alvo é em 100 dólares. 100 dólares. Para ser exato na projeção, 86. Nós estamos falando de uma possibilidade do preço que foi acionado de compra técnico pelo mensal no rompimento da máxima, que é desse ponto amarelo, até lá em cima, você tem 370%. E assim, pessoal, é óbvio, tá? O preço não sobe em linha reta, mas esse é o espaço de projeção do pivô de alta. E a terceira onda, ela tende a ser a maior dos movimentos. Então é onda 1 de impulso, onda 2 de correção e onda 3 de impulso. Dentro das ondas, a onda 3 é que tende a ser a maior do movimento. Tá? Então eu tenho por enquanto perna 1, que rompeu parte alta. Por enquanto, uma perna 2 de correção. E essa perna 3 tem alvo em 370%, que é lá em 86 dólares. Significa que vai subir em linha reta, que vai comprar de qualquer jeito? Não, mas significa que as operações compradoras que aparecer dentro desse cenário é muito mais confortável ao montar a posição. Tá? Então fico bem atento aqui na First Majestic. Eu vou até tirar essa FIBA aqui, ó. Mas, cara, 18,50 é compra, tá? Isso aqui é mensal, vamos ver o semanal, ó, sem as médias, né? Isso aqui é o fundo por enquanto a trava, ó. 20. Cara, como é mensal, tá olhando, você pode comprar um pouquinho aqui, ó. Um pouco aqui, um pouco aqui e o stop aqui embaixo. Até que se for para operação mais curta. Eu sei onde é que vai acontecer aqui? Não. A correção? Não, não sei. Eu sei que pelo menos a defesa está aqui embaixo. Então, vou montando minha operação de acordo com o risco que eu aceito tomar, considerando que, na pior hipótese, ele pode vir abaixo desse fundo e eu tenho que estopar. Tá? Então, dentro desse espaço, eu vou encaixar um lote de ativos, né, de quantidade de ação, que se enquadra no meu gerenciamento de risco. Mas o fato é compra. Ó, verde não. O gráfico tá parecendo um carnaval, cara. Eu detesto. Um canalzinho, Cunha, enfim, chame como quiser, né? Ó. Cunha. Com acionamento. Olhando compra, tá? Dá até ciricutico, cara. CDE sobe 13%, também bem bonito. Deixa eu ver se no mensal tem. A mesma ótica que eu utilizei ali, ó.
Se, mas só se, porque eu não sei. Confirmar esse pivô de alta e ele formar o fundo aqui e não mais embaixo, nós estamos falando de uma projeção, cara, com alvo em 154 dólares. Vai subir lá? Eu não faço a mínima ideia, nem precisa subir lá. Tá? No meio do caminho aqui, arrepia isso aí no bolso, porque eu vou ficar esperando para vender lá? Não. Olha os topos aqui para trás, que legal. Ó. Dá na metade do movimento. Então, já desse espaço aqui, mais ou menos da onde acionou eita, a compra de mensal, nós temos 282% para cima. Tá? 292, ó, até o topo desse movimento e agora essa invertida para cá. Ó. Ou seja, muitas possibilidades. Vou ficar batendo cabeça só na Ibovespa? Acho que não compensa, né? Areca eu também estou bem de olho para comprar, tá? Até porque ela tem um valorzinho menor de 2,65 dólares. Então, semanal, ó, cara, corrigindo para a região de 2,20, vou pegar um pouquinho também de Arec. Urânio. Isso aqui eu tentei montar uma posição em Energy Fools de swing trade. Eu já tenho ela para médio prazo, tá? Tô tentando comprar ela aqui, ó. No rompimento dessa máxima pelo diário. A mesma ótica lá do mensal, só que aqui é o diário. Tô com ordem ali, ainda não pegou. Com stop na mínima. Um stop de 10 dólares e um alvo ali de 72, tá? Um alvo de 72, pra ver se ela parte. É daí. Mas assim, para médio prazo, cara, já está em região de começar a montar a posição, tá? Porque o papel, querendo ou não, já está numa região aqui próxima ao antigo fundo. Ó. Então, eu poderia, por exemplo, montar 25% da minha posição de médio prazo nessas regiões, os 50% da posição aqui. Exemplo, se eu tenho 10 mil para investir nesse papel, eu vou comprar aqui 2.500, né, ou 4 mil reais nessa região. Qual que é o próximo fundo de médio prazo? Aqui embaixo. E aí deixo mais 25 para comprar a casa, ele vem aqui e segura o caixa caso ele continue subindo. Aí eu vou fazendo, montando aqui ó, a favor do movimento para cima, não tem problema nenhum também. Tá? Admitindo que eu não sei o que o ativo vai fazer, eu tenho que ir montando os cenários que fica mais confortável para mim. Ou não, vou montar a posição inteira aqui, já vou colocar o stop, eu vou montar os 10 mil aqui nessa região, já considerando esse fundo, perdeu aqui o stop, e se voltar aqui embaixo, eu remonto as posições, mas já é outra operação, é outro risco, é segunda operação e não é a mesma, né? Então tem todos esses pontos a serem levados em consideração, mas Energy Fools, para médio prazo, eu já vejo região compradora aqui, tá? Para montagem de posição. Até porque, deixa eu pegar o ativo aqui na corretora principal, que eu tenho mais histórico. Mesma coisa, ó, eu sei onde é que vai ser esse alvo? Eu não, mas olha o tamanho dessa primeira perna que reverte a tendência aqui embaixo. Perna 1, perna 2 corretiva em forma de bandeira. Só estou falando isso fresco porque eu estou estudando para a prova da reciclagem do CNPI, tem todos esses nomes, aí tem que estudar como é a literatura, tá? Mas ó, perna 2 em forma de bandeira, corretiva. E por enquanto por enquanto não, esse fundo aqui já foi confirmado, porque através desse fundo ele gera mais um movimento de alta e rompe topo. Então eu vou projetar esse aqui, olha, do fundo de baixo. Ó. Eu não estou projetando daqui. Estou projetando desse embaixo. E olha onde é que ele já dá alvo. Em 51 dólares. O papel está valendo agora 14. Então é uma potencial valorização do preço atual, tá? Até o alvo dessa reversão de 245%, né? De 245%. E a princípio, o stop, considerando a defesa por enquanto, dessas regiões, ó, que seria a mínima do mensal, é 26%, tá? Contra o potencial ali de 200. Se fosse considerar só o topo, né? Eu estou considerando o alto. Se fosse considerar o topo, nós temos aí ainda assim 96% para cima. Significa que você vai tomar um risco de 25%? Não, pelo amor de Deus, mas significa que é o espaço entre o preço atual e a defesa deixada até o momento. E dentro disso você vai alinhar a sua entrada, tá?
Mas tá bem bonito, cara. Esse aqui ainda bem que esse aqui eu já tenho, vou comprar mais um pouco. Acho que eu tenho ele na faixa dos $15 ali, talvez, bem próximo do 0 a 0, né? O EC eu já tenho um pouco, tá quase não, já acho que já voltou no meu preço ali de entrada. Deixa eu tirar esses aqui. Isso aqui era estudo de sazonalidade, que essas commodities agora, eu dei mole com cripto ali, cara, deixei de ganhar bem, né? Saí um pouco mal perto do que eu tava vendo. E já percebi que para commodities, cara, dá muito mais confiança para fazer essas realizações e sair utilizando de outras coisas sem ser só o gráfico, né? E o gráfico ali usar para confirmação. Então, a sazonalidade para commodities que tendem a funcionar em ciclos, eu achei mais interessante. Enfim, o EC também está interessante nessas regiões de compra, de 11 aos $9, pensando na médio prazo, visando o alvo mínimo nos $20, que é o topo, tá? A Denilson, isso aqui eu vou pegar mais um pouco, isso aqui eu gosto do papel, tá? Do que os analistas falam do ativo e do que a empresa representa. Eu não vou saber explicar para vocês, tá? O que eu vi ali, o que eu sei é porque eu vi de outros analistas, mas eu não vou conseguir colocar isso para fora, então eu fico quieto para não falar besteira. Mas você tem o Google aí, né? Se o dedo não cair, se digitar rapidinho você acha um monte de informação. Mas tá bem interessante também. Essa daqui eu já tenho um pouco, vou comprar mais um pouquinho, acho que eu tenho 300 ou 400 dela. Tô olhando mensal. Eu tô olhando aqui, ó, zoião, $13. Ela tá em $3. Eu tô olhando lá os $14, tá? ISO tá mais de boas, foram essas. A ASP numa região de fundo, por enquanto. Vai estar num ponto aqui mais para swing trade, né? O papel tá mais fraco do que a média. Então eu não tomaria risco aqui não, né? Inclusive eu já tenho um pouquinho dela, mas não pretendo comprar mais, que está bem mais fraco do que a média, tá? Eu prefiro comprar outras aqui, ó, a menor partezinha dela. Mas aqui para swing trade está numa região que vale, ó. Para swing trade, né? Abaixo desse fundo, tem uma defesa por enquanto aqui embaixo. Teste, ó, 1, 2, aparentemente terceiro teste numa zona de suporte maior. Então, cara, uma possibilidade de swing trade aqui fica encaixada, que tem um risco curto aqui, olha, e pagar para ver o rompimento desse topo, ó. E aí buscar níveis ali acima, né, para fazer saída. Alumínio, mais próximo do zero, destaque para Ilumina. Acho que é renovação de máxima histórica. Nossa, que lindo, coisa mensal. Mirando o alvo ali nos 236, esse aqui é bem mais pesado, né? 235 dólares, cara. Imagina se eu quiser comprar uma ação dela, é R$ 1.000. R$ 1.000 é uma ação. Essa aqui eu vou só acompanhar mesmo. Isso aqui não dá pra mim, né? Apesar que dá pra comprar uma só, mas eu prefiro comprar outras. Mas tá bem bonita. Barrick Corporation, cara, essa daqui também tá top. Média móvel de 50 e de 20, para dar uma noção dessa correção ampla, acionou compra técnica no mensal. Então já sei que pelo menos a tendência primária retomou compra tecnicamente por enquanto, tá? Com a defesa do acionamento nos 33,90, que é a mínima do Doji, descansando na média móvel de 20, e outra defesa sendo por enquanto a mínima até o momento do mês, que é a mínima dessa barra de ignição. É que só vai fazer sentido quando fechar o mês de agosto, porque ainda nós estamos no dia 20 e no decorrer da semana passada o mercado pode devolver tudo e fechar o mês feio. Então eu estou olhando o tempo gráfico mensal, preciso do fechamento para confirmar, mas até então defesa mais aqui embaixo. Olhando isso pelo semanal, deixa eu ver se ele tem histórico ou é máxima. Ai, meu Deus, é máxima histórica também, ó. Máxima histórica, ó. Exatamente aqui. Ou seja, vamos olhar rapidinho. Vai ficar longo, pessoal, mas enfim. Vamos ver a projeção desse aqui, ó, dessa simetria aqui embaixo. Ó. Ctrl C, Ctrl V. A partir desse fundo que ela formou. Bateu aqui bem depois, tá vendo? Então a projeção dessa primeira perna, a partir desse fundo que ele confirmou, porque ele renovou essa máxima, foi até lá em cima. O primeiro ponto ele não veio, ó, corrigiu forte depois e bateu depois. Né, o alvo aqui, ó, dessa daqui.
Agora, eu vou pegar esse mesmo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Poderia projetar com Fibo, tá? Mas enfim. E a partir desse fundo que renovou toda a máxima, colocar para cima. Aí ele já bateu esse aqui, ó. Tá vendo? Já quase bateu aqui em cima. Então agora eu vou fazer o seguinte, desse fundo a esse topo, Ctrl C, Ctrl V. Se ele confirmar esse fundo de médio prazo e não cair mais para baixo, de fato partir daí, porque eu não faço ideia, mas se isso acontecer, o alvo projetado é lá em cima nos 125 dólares. Vai subir até lá? Não faço ideia. Mas eu tenho que entender que metade desse movimento, das regiões de recompra, considerando aqui os pullbacks no meio do caminho, eu tenho uma região de defesa de 15% para baixo. Até o topo só eu tenho 28% e 50% de toda essa perna eu tenho ali mais uns 80% para trabalhar. Tá? Então Barrick também está muito interessante, olhando média móvel de 50 e média móvel de 20. Vamos tirar essas projeções aqui. Tempo gráfico semanal, média móvel de 50 e de 20 alinhado, mensal em cima da 20 alinhada, tempo gráfico diário, as correções, o diário é feio, né? Correções compra. Platina, em média 7,5% o setor. Deixa eu só ver um negócio aqui na de urânio, deixa eu ver se faltou alguma aqui. A Nex, que é uma baita de uma empresa também, a Leu, mas ainda estou mais parada, né? Beleza. A da platina, o ETF de platina, o PPP, SPPPP, eu vou comprar mais um pouquinho, eu tenho um pouco dele nessas regiões de 15. Tá? Nas regiões de 15 aqui eu já tenho um pouco, aí depois ele foi até 12. Eu não comprei porque eu já tinha no 15, no 12 eu achava que não estava bom. Queria comprar mais embaixo, no mínimo aqui nesse fundo. Moral da história. Não comprei aqui, esperando mais embaixo, e ele se recupera a partir daqui. Beleza. Reestruturar o plano. Corrigido aqui, vou comprar mais um pouquinho aqui, ó. Mais um tiquinho nessa região aqui, ó. Tá? Mais uma região aqui. E até para ele voltar no topo, então tem um bom espaço, tá? Um bom espaço. E a platina, inclusive, é o mais alinhado no sentido de demanda e oferta, né? Porque ele já está no 50%, os outros ainda não vieram, eu acho. Mas ele reagiu no 50% de todo esse impulso. Onde geralmente, dentro de uma tendência forte de alta, esse impulso grande, são regiões de formação de fundo amplo. Ó, o PALL, que é um ETF, é um dos maiores ETFs do mundo, lastreado 100% em barras de paládio mantidas em cofres seguros. Ó. Então a possibilidade é o ETF aí, ó. É esse aqui, ó, PALL, P-A-L-L, ó, custando 24 dólares. Para ele voltar no topo, 61%. Para ele andar metade do movimento de correção, 20%. O movimento de defesa, por enquanto, no curto prazo, está na região de fundo dos 20 dólares, o que tem aí 15% abaixo do preço. Ou seja, um ponto de defesa de risco, 15% para trás, até metade do movimento, 20%, e até o topo ali, os 60%. Tá? Agora sim, você imagina se a platina replica metade por cento desse movimento ó, a partir desse fundo. Cara, se ele projetar esse novo impulso curto, ó, indiferente se vai ser daqui ou se vai ser daqui, cara, o alvo é voltar para esse topo aqui, ó. Será? Final de 2027? %130%. SBSW. Uma das maiores mineradoras de metais do grupo da platina do mundo, com operações focadas em platina e paládio. Beleza? Outro aí também bem interessante tecnicamente, tá? Tempo gráfico mensal chamou compra, então já tenho o primeiro fato. Tenho defesa aqui. O acionamento de compra aqui, a defesa principal, o fundo e outra defesa para trabalhar, a mínima até o momento do mês. Ponto de recompra bom, em cima da média móvel de 20 do tempo gráfico mensal no pullback, que nesse momento ela consta ser aqui. Ó. Então você tem que ir mapeando, pessoal.
investiga trade, né? Eu vou criar uma comunidade assim, uma carteira assim de metais. E, cara, o alvo é o topo ali dos $18, mas eu tô falando por mim, tá? Não tô falando que isso é o correto. Mas eu, Murilo Augusto, não vou fazer saídas curtas, tá? Eu vou pagar para ver rompimento de topo. Vou pagar para ver o rompimento de topo. PLG, né, que é a minha altcoin. A tranqueira tá lá embaixo. PPLT, PLTM. Tô dando uma enrolada aqui, tá, pessoal? Porque aproveitar essa alta, tá? Então, cara, me desculpe quem não gosta dos vídeos longos, tá? E eu também em jejum desde meio-dia, você fica igual Tasmania, né? PLTM também bem interessante, ó, reagindo na média móvel de 20. Anglo American também top, ó, setor de platina, rompimento de máxima histórico mensal, tá para sair um pivô bem alinhado com as médias. A Valterra, linda, linda. Isso daqui eu tinha montado isso tudo aqui, teria dado certo, né? Esperando correção para fazer aqui as operações, né? Mira topo dos $8, o níquel mais fraco, o lítio também por enquanto mais fraco. Deixa eu ver se tem mais alguma, que é as que eu salvo aqui como diversas, que às vezes eu nem sei que eu vou salvando os papéis que eu vejo os analistas falar. Deixa eu ver, essa daqui também tá interessante. Eu sei que tinha uma dessa que eu queria mostrar para vocês. SKM, deixa eu ver. Puta, essa daqui, ó. Eu não sei o que que ela é, tá? Sociedade Química e Mineral. Mas ela tem um NICE. O tempo gráfico mensal, ela rompeu a máxima da semana passada, do mês passado. Então, tecnicamente, ela acionou a compra recente. Ó. Onde é que está a defesa do mensal? A mínima. E o alvo? A resistência prévia, 96. Então, deixa eu ver o semanal, as médias. Semanal ainda está um pouquinho mais enroscada. A defesa está nesse engolfo, na média móvel de 50. Cara, uma correçãozinha perdendo a mínima de... A mínima da semana aqui de 73 pode ser uma compra, tá? Ele perde a mínima, chama a venda e pack para cima. Pode ser uma possibilidade de entrada. Mas tá bem bonito o papel, principalmente pelo mensal. MTRN, nada. PDN. Isso aqui também é bonito, tá? Eu não lembro o que que é isso aqui. É outro, eu acho que é um ETF, tá? É o ETF, ó. Investe em ações de empresas de pequena e média capitalização em mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, usando uma metodologia de peso fundamental, que são os valores como vendas, fluxo de caixa, valor contábil e dividendos. Em vez de capitalização de mercado tradicional para selecionar e ponderar as ações, oferecendo diversificação em mercados internacionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui é do setor agrícola, essa daqui de urânio eu também estou bem de olho, ó, Uroi, royalties, tá? Bandeirona, pode ser uma bandeirona de alta. E mais uma vez, qual que é o arvinho? Qual que é o arvinho de projeção? Ctrl C, Ctrl V. A partir desse fundo projetado para cima, nós temos aí o alvo lá nos $9, tá? A princípio, ponto principal 5,30, depois ali R$ 6, né? Que é a máxima do topo histórico. Vamos deixar assim. Olha o gráfico carnaval, né? Então tem esse topo amplo e o topo curto aqui, ó, desse movimento. São os dois pontos de resistência para cima. Possibilidade de projeção, né, do movimento. Na clareada aqui, senão fica feio demais. Aqui e um ponto de trava aí para atuar por enquanto, pensando em curto prazo, ou até médio prazo, essa região aqui por enquanto desse ponto de trava. Região acreditando na defesa compradora, entendendo que o risco máximo, defesa por enquanto está lá embaixo, tá? Tentar esse movimento. Isso aqui tá mais fraco ainda, né? Mas eu também estou de olho, tá? Eu queria ver essa empresa aqui abaixo de $1. Aí é aquela coisa, né? Separar
uma parte ali do capital. Não do que eu já tenho, tá? Do que eu tenho, eu não vou tomar esse risco, mas do que vier de fora, fora o que eu já tenho lá que é para montar, que eu tenho caixa disponível, mas não faz parte para tomar esse tipo de risco aqui. Mas, cara, essa empresinha aqui abaixo de $1, eu vou comprar um pouquinho, com dinheiro de fora do que eu já tenho lá, né? Aceitando perder tudo, né? Ou seja, colocar dinheiro da minha renda mesmo pro mercado de novo, tá? Fico de olho lá no 0,73, 0,70 centavos de dólares, eu fico de olho aí para a empresa. As outras aqui são todas agrícolas. Bom, e perdão, pessoal, mas voltando agora rapidamente para a nossa bolsa, que não teve muito que nós comentarmos do que nós vimos nos últimos dias. As duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e lembrando que eu fico sempre à disposição para responder a dúvida, né? Para responder a dúvida não, mas para responder as análises a pedido de vocês. A dúvida também, mas enfim. Então, só deixar nos comentários o ativo desejado e eu sempre trago análise ali pro dia seguinte. Tudo bem? Mafrig sobe forte hoje, 7,65. Eu ainda não vejo nada aí para ser feito, tá? Mas o papel mira ali para cima, a cara dos 18. Movimento bom hoje de compra, um volume ok, 60 minutos aqui mais pressionado para compra, né? E acima mira os 18,30. Cara, olhando os 60 minutos aqui, olha, um pullback aí no decorrer dos próximos dias, no intraday, cara, essa região entre 16,86 a 16,50 pode ser que tenha uma possibilidade de compra, tá? De day trade aqui para tentar carregar para os próximos dias, ó. Uma possibilidade, tá? Encaixar umas entradas aqui nessa região, ó, com stop curto aqui embaixo de 15,98, enfim, que seria a mínima do dia de hoje, tentando buscar esse movimento para cima, tá? Então olho isso para a Mafrig, vai dar uma possibilidade em média do risco ali de 3,80 para buscar topo ali 9,5, né? Então é um 2,5, quase 3 para 1. E aí se romper aqui, pode dar um tiro curto na linha de tendência de baixa na região dos 19,85. BIF3 que nós comentamos, né? Até voltou, mas não voltou no ponto, né? Parou um pouco antes, ó. Ou voltou no ponto. Eu não lembro onde é que eu tinha comentado. Se foi esse topo aqui embaixo. Bom, se foi isso, vamos ver, nos 15 minutos teria dado alguma coisa. 15 minutos não tem liquidez, teria que ser no 60. Mas no 60 largou o martelinho, né? Você poderia comprar na máxima e stopzinho na mínima, 1,73. E aí puxou 6%. Por enquanto não tem mais nada para fazer, tá? O papel mira topo ali do tempo gráfico diário, e enquanto não corrigir, não dá para fazer nada agora, tá? Outra tentativa seria um pouco mais para cima aqui, olha, então, utilizando esse ponto de defesa deixado aqui embaixo. E aí eu atuo nessa nova estrutura. Tento comprar a correção dela aqui com a defesa mais curta aqui, ó, tá? Para pegar no meio do caminho. Para cima o ativo mira, deixa eu olhar o semanal, deixa eu ver as médias. Para cima o papel mira ali os 3,80 e mais amplo os 4,40 ali é um bom alvo também para BIF3, tá? Que seria inclusive retornar na média móvel de 50, zona de troca de polaridade. Mas a princípio, principal ponto no momento a faixa dos 3,70, que é fundo e máximas aqui anteriores, junto com média móvel de 10 do semanal, e mais acima, por enquanto, 3,80 da média móvel de 20 do semanal, tá? Então, possibilidades de compra no intraday dos 60 minutos são esses alvos do semanal que dá para trabalhar, para você proteger a operação, enfim. CSN, tomei o stop hoje, tá, pessoal? Tomei o stop, não lembro de quanto. R$6 é sacanagem, né? O stop tava quase grudado no zero. Tentei comprar ela aqui, ó. Onde é que foi? Cara, nessas regiões aqui, tá, ó, com stop abaixo desse fundo. Algo assim, tá? Não me lembro direito, mas enfim. Tapado, né, cara? CSN, ó. Nada ainda, tá? Um stopzinho curto. De pegar com o mercado em aberto aqui, mas não rolou não. Diário, característica de uma bandeirinha de possibilidade de baixa, tá? E aí o papel mira 3,95. O que eu tava imaginando é ele tentar pegar toda essa venda aqui no contrapé, dado que ele cai muito forte sem grandes correções, né? Então que ele acionasse a bandeirinha de baixa, fizesse um teste de fundo, ó, e corrigisse acima. GGBR cai forte hoje 5%. Por enquanto não tem nada para fazer, mas essa agressão aqui não foi legal. O OBV embica para baixo.
Nós temos aí divergência no difusor de fluxo, tá? Ó, divergência no difusor de fluxo. Tem uma possibilidade de defesa um pouco mais aqui já atual nos 22, mas essa agressão de venda por enquanto, fica atento, tá? O papel pode testar fundo amplo lá nos R$ 20. Por enquanto não tem mais nada para fazer aí ainda no papel. Auri 3 por enquanto também nada. Sem esboço nenhum de compra, mas é impossível vender isso aqui. Mais abaixo tem um fundo ali nos 9,90. O alvo espelhado da primeira quebra aqui, olha, dessa linha de tendência de baixa, entre esse topo e esse fundo, ele está nesse momento no alvo de 141, 10,07. Abaixo mira 9,54. Em caso de pullback para cima, mira curto 10,46 e mais acima 10,90, 11,25. Tem alguma coisa para fazer? Não. E RBR também por enquanto feio, mas chamando venda. Não deu nada claro aqui, mas ela parou de fato naquele ponto que nós marcamos. Perdendo o fundo dos 48,64, aciona um pivô de baixa e mira alvo nos 47, 45. Então fico bem atento para vender o papel, mas não agora. Tá? Aguardar o rompimento desse fundo e um leve pullback nesses níveis curtos para atuar. Tudo bem? E é isso, pessoal. De resto, não vi nada interessante na nossa bolsa hoje, não, a não ser isso. Tudo bem? Fiquem com Deus. Me perdoa o vídeo demorado, mas eu espero que vale a pena, pelo menos para você deixar o like para o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas. Nossa, cansei. Um abração, pessoal. O que eu puder ajudar vocês com a questão dos metais, fico aqui sempre à disposição. Enfim, é só me procurar que você vai me achar aí com fácil acesso. Beleza? Fiquem com Deus e até amanhã.